Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sexto Sentido! Eu sou a Vitória, host do episódio de hoje, e hoje nós vamos lapidar o seu sexto sentido. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa, um assunto que todo mundo sabe fazer, mas poucos se sentem seguros fazendo, que é se comunicar. Falar, se posicionar, gravar vídeo, aparecer, parece simples, mas na prática a gente trava. E não é porque a gente não sabe o que dizer, é porque a gente pensa demais no que os outros vão falar da gente. E mais pra frente a gente vai receber uma convidada que vive a comunicação na TV, nas redes, nos eventos. Mas, antes disso, eu quero agradecer quem está apoiando esse episódio super especial, as Óticas Diniz, que estamos nesse espaço lindo hoje, cheio de óculos. E as Óticas Diniz têm óculos de grau e solar, do jeito que você sempre quis. Bora começar esse assunto, então. Quem aqui já deixou de publicar algo por medo de como isso poderia impactar a sua imagem profissional? Por que você me olhou com essa cara aí? Você já deixou, com certeza. Nossa, muito. Meu Deus, eu gravo 10 vezes a mesma coisa pra poder achar pra poder postar. Que você ainda vai ficar olhando 1000 vezes Não, depois. e a maior espectadora do vídeo sou eu, né? As pessoas não estão nem aí. E como tu acha que isso impacta na sua imagem profissional? Na verdade, assim, eu acredito que naquilo que eu preciso me comunicar, eu consigo. Entende? Mas agora, essa habilidade de me expor, é zero. É zero. Eu sou super vulnerável e sou pensando naquilo que as pessoas vão pensar. Por exemplo, nos primeiros episódios do sexto, nossa, eu gaguejava muito. Eu ficava muito nervosa. Nos episódios em que eu fui host, eu ficava muito nervosa, porque é exatamente como as outras pessoas me enxergam. Então, é o medo de expor a minha vulnerabilidade. E tu acha que é uma habilidade você saber se expor ou é mais da coragem de querer se expor? Eu acredito que seja mais da coragem de querer se expor. Porque a gente precisa entender que a gente tem alguns momentos que nós não somos importantes na vida dos outros. Então, Pra abraçar a nossa insignificância. Exatamente. Então, Eu amo essa frase. pouco importa, né? Ninguém tá nem aí. É a história da academia, né? Cada um vai lá e faz uma coisa. Tô nem aí. É verdade. E o medo de julgamento já fez vocês se posicionarem menos do que gostariam no negócio de vocês? Vocês podem falar, vocês duas, sabia? É porque eu ia falar, não tenho medo e não tenho medo de julgamentos também. Porque é aquela coisa, ninguém tem nada a ver, eu acho que... Sério, amiga, tu não tem medo de julgamento? Não, eu até falo algumas coisas absurdas. E... Você gosta de surpreender, né? Com o que vai sair, né? Exatamente. Mas Ela não, mesma se surpreende. eu não tenho medo de julgamento. Porque eu acho que ninguém vai viver a minha vida, ninguém pensa como eu penso. Eu tenho muito. Porque assim, não tem como. Ninguém viveu o que eu vivi. Ah, nossa, mas eu tenho um pensamento muito diferente em relação a tal coisa. Sim, mas é baseado no que eu vivi, nas minhas experiências, em como é a minha vida, em como foi minha criação, de onde eu vim. Então, não tem como você me julgar. Você pode ter vivido uma vida muito semelhante à minha, mas nunca vai ter sido a minha. Então, não tem como você me julgar. Então, não tem como eu aceitar um julgamento de alguém que não passou pela minha vida. Mas eu me julgo pra caramba, tá? Os outros não, mas eu pra caceta. O auto-julgamento. É, demais. Mas tu sabe que desde que eu comecei a trabalhar com a comunicação, de fato, que eu comecei a fazer isso ser uma remuneração, eu comecei a perder um pouco disso, do medo da crítica. Mas é lógico que quando a gente recebe, de fato, uma crítica, tu sempre vai se questionar. Muito. Se aquela Nossa. crítica realmente é uma crítica construtiva, ou se o teu ego vai te dizer, não, nem vou dar bola pra isso daqui, a pessoa não sabe nem o que tá falando. Mas é que sabe que, Leite, eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que o medo da crítica e o medo do julgamento são coisas muito distintas. Por quê? A crítica é quando tu escuta algo sobre algo que tu fez, sobre alguma coisa que tu tenha feito, e isso realmente tu vai ter que analisar, uma atitude que tu tomou, algo que tu falou. O julgamento é algo que geralmente tá na nossa cabeça. Entendeu? Se a pessoa tá te julgando, ela tá julgando dentro da cabeça dela, tu não tá nem vendo, nem ouvindo, nem sabendo o que ela tá pensando. A crítica é escarrada. Então, acho que crítica e julgamento são coisas diferentes. Eu não tenho medo do julgamento. Eu já recebi várias críticas, quando eu tava como coordenadora do NJTI, principalmente.
E pra mim foi muito difícil de lidar também, com as pessoas falando pra mim, Jani, isso aqui tá errado, enfim. Porque eu acho que é diferente. O julgamento não me preocupa. A crítica E uma forma de você identificar o que mais te abala é você olhar pra dentro de ti e você pensar, você é uma pessoa julgadora? E muitas vezes a gente e tá tudo bem a gente ser, porque a gente cresceu com pessoas em volta julgando. E hoje eu sou uma pessoa julgadora. Eu olho para uma coisa, eu olho para uma pessoa e eu acabo criando uma percepção, uma opinião da pessoa, muitas vezes sem conhecer a pessoa. Isso é um julgamento. Então, eu tenho muito medo do julgamento alheio, porque eu sou uma pessoa julgadora. Sim. Obviamente que eu não vou jogar o meu julgamento nas redes sociais e tudo mais, porque daí eu acho que é ignorância, mas... porque Sim, não vou lá no perfil da pessoa xingar ela e falar, nossa, você fez isso. Isso aí. Então, mas aí eu vejo, pessoal, não, ó... Então, com certeza, eu tenho o medo do julgamento, porque eu acabo julgando. O julgamento vai muito disso. A crítica, não. A crítica cara, a gente tá sempre querendo melhorar. Sempre. Só que a gente também não tá preparado pra ouvir o que a gente fez de errado. Mas é que sabe o que, gente? Eu acho que tem formas de falar tudo. Tem formas. Tu pode tranquilamente chegar pra mim e falar assim, amiga, olha só, isso aqui. Tu pode fazer uma crítica. Só que quando tu faz a crítica com um tom de você realmente só quer ofender a pessoa, você não quer fazer uma crítica, quando tu só quer tirar algo de você, sabe? Quando a pessoa vem e te fala, porque eu acho que isso tu tá fazendo errado, às vezes ela só quer tirar dela, não é nem algo que ela quer direcionar a você. Então, por isso a gente precisa pesar a crítica. Quando ela dói muito, quando ela pega, é porque alguma coisa a gente tem que corrigir. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Isso. Porque a gente tem perfeita, né? Então, achar que alguém me julgou por alguma coisa. Mas vocês sabem que tanto no meu trabalho como no Sexto, desde o início, tanto que nós mesmas já falamos sobre isso, mas a partir do momento que você trabalha com a tua própria imagem, que você expõe a tua imagem nas redes sociais, se você começa a receber críticas, é porque você tá no caminho certo. Sim. Porque você começou a atingir além do teu público. Sim. Então, eu sempre falei isso com o Sexto, que a partir do momento que a gente começasse a receber críticas, perfeito. A gente tá conseguindo atingir mais pessoas do que aquelas que não teriam coragem de nos criticar. Sim, Então, eu penso muito sobre isso, sabe? É muito mais fácil também. Eu não recebo muita crítica no meu perfil. Porque é muito mais difícil uma pessoa chegar e me criticar no meu perfil. É mais fácil ela chegar e criticar, por exemplo, no perfil da empresa que eu trabalho. Ou no perfil do Sexto Sentido, que não sabe quem vai estar respondendo por trás. Então, eu sou muito tranquila, assim, quanto à crítica, sabe? Não é algo que me abala hoje. É lógico, tu fica com um ressentimento, assim, de... Será que eu tô fazendo certo? Será que tá no caminho? Mas eu acho que eu lido bem. Mas tu sabe que eu acho que, só fazendo um complemento, do medo que eu tenho do julgamento, eu acredito que isso tenha muito a ver com a posição que a gente ocupa. Acho que a Bia talvez compreenda isso. A posição que a gente ocupa, estar à frente de uma empresa, ter várias pessoas na qual você é responsável. Então, tudo aquilo que você emite como opinião, ela impacta na vida de pessoas. Então, eu sempre penso, eu realmente preciso falar sobre isso. Por isso que quando, a primeira vez que veio a ideia do Sexto Sentido, eu achei que eu não seria a pessoa ideal para estar Sim, você aqui. pediu pra ela depois. Exatamente, Né? porque eu falei, gente, o que eu vou falar? Como é que as pessoas vão entender isso? Né? Então, eu acredito que a parte do medo do julgamento seja bastante disso. Pode ser. Bom, para encerrar esse início, eu quero fazer 2 perguntas e vocês escolhem qual vocês querem responder. O quanto vocês se adaptam para ser melhor aceitas, no sentido da comunicação, e se vocês se veem como estratégicas na comunicação do negócio de vocês. Eu tô mudando agora. A estratégia na comunicação eu tô mudando agora. Tentando passar mais o que eu realmente penso, me expor um pouco mais. Falando de arquitetura, né? Mas é um processo, eu acho. Eu tenho pouca recorrência. Enfim. Mas você é um camaleãozinho, né, amiga? Porque você se molda muito bem nos ambientes. Eu acho que eu me É uma comunico habilidade. bem. Eu acho que eu me comunico bem. Mas eu tô agora mudando um pouquinho pra que eu consiga me comunicar bem falando da minha profissão. Né? Do que eu realmente faço. Eu acho que agora que eu tô mudando isso. Então, pra mim, é agora um processo. Eu vejo bastante o Rios que tu fez dentro do Sexto com relação às reuniões. Como ser assertivo numa comunicação de uma reunião, no desenvolvimento de uma reunião, porque normalmente
a minha comunicação, ela vai e volta, e aí às vezes a gente tá conversando sobre outra coisa, daí eu lembro da Vitória, não, nós precisamos sair daqui com alguma coisa definida. Ou não vamos sair daqui com uma outra reunião marcada, porque isso muitas vezes vem da comunicação, da pessoa que está liderando a reunião, ela saber ter um começo, meio e fim, né? Concordo. Então, eu também tô aprendendo isso. Perfeito. Zero. Eu na minha comunicação, eu sempre fui muito curta e grossa, assim. E Assertiva, amiga. não sei, é uma qualidade, um defeito, enfim. Alguns acham que é defeito, né? Mas eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Eu gosto da humildade. Mas eu gosto de ser objetiva, assim, e eu tenho até uma dificuldade pra enrolar, porque às vezes, tipo, a gente precisa conversar sobre amenidades, assim, tipo, conversa de elevador, assim, e eu sofro, porque... Ai, tá frio hoje, tá frio. Realmente, a temperatura tá... Opa, 17 Como você graus. pode notar? Você tá de casaco, tá frio. Exato, e fica Você por é isso. claramente o meme do tá aqui, quer comprar? Pode levar. Ela fazendo Essa marketing sou eu dela. sem ser meme, assim. Mas eu acho muito importante até essa questão de a gente se adaptar. Eu sei que às vezes é chato, enfim, para ser melhor aceita, principalmente na nossa comunicação, porque existem N formas de comunicar a mesma informação, né? Desde você... alguma coisa no seu trabalho, no seu relacionamento, enfim, ou até mesmo explicando algo que você faz, né? Existem N maneiras de comunicar e a gente precisa adaptar, assim, para ser melhor aceita a ideia, né? E não é só palavras, né? É tom de voz, Tom de voz. é movimento das mãos, você... A roupa que tu veste. Quantas vezes a gente já não recebeu mas, nossa, que grossa que você foi. Mas, gente, eu só mandei um WhatsApp. Aí tu vai ver depois, tinha Tava um em ponto caps lock. final. Tava em caps lock, tinha um ponto final. Eu falei, realmente fui grossa nesse WhatsApp, mas eu não quis dizer isso. Tá, então se tu não quis dizer é porque você não se comunicou direito. É, isso aí. E para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente chamou uma especialista no assunto. A gente começou trazendo situações que pareciam simples, mas que na prática travam muitas pessoas. Principalmente quando existe exposição envolvida. E na maioria das vezes isso fica no campo da insegurança, da dúvida do será que vão me julgar? Só que quando a comunicação passa a fazer parte da sua profissão, não é mais algo que dá para evitar. É algo que precisa ser desenvolvido com intenção. E hoje a gente recebe a Letícia Ferrari, jornalista, formada pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, que há mais de 10 anos vive a comunicação na prática. Aos 31 anos, ela apresenta o Jornal do Almoço na NSC, levando a informação diariamente para mais de 80 municípios do Oeste. Com a responsabilidade e o cuidado de quem entende o impacto da comunicação na vida das pessoas. E, além do jornalismo, a Letícia também encontra outras formas de se expressar na corrida, na leitura e na escrita. Leti, seja muito bem-vinda. Ai, que abertura mais cheia. Eu tô nojo. Está com certeza. Muito obrigada. Bom, eu já contei pra Leti, mas eu quero contar pra todo mundo que eu sou muito fã dela, tá? Eu assisto o jornal sempre que eu consigo. Começamos muito bem essa conversa. Exatamente. A minha primeira graduação foi no jornalismo, mas eu desisti no primeiro semestre. Eu não julgo. Acontece com frequência. Exatamente. Então eu valorizo muito a tua profissão e eu amo muito este jornal. Que bom saber disso. E que bom que você falou a palavra valorizar. A gente Exatamente. precisa mais disso. Fico Com feliz. certeza. Bom, Leti, hoje a gente quer falar sobre comunicação. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, para nortear essa conversa, é se comunicação é dom ou treino? Uau, já começamos assim, então. Na lata. Na lata. E olha as duas. Uau. Vem daí. É uma sintonia o que acontece aqui. Coisa mais linda. Pois olha, eu acho que comunicação é, acima de tudo, treino. Mas quando você nasce com um pezinho pra coisa, já é diferente. Eu, desde criança, eu corria pela casa dos meus avós, dos meus pais, com uma escova de cabelo, fingindo ser o meu microfone. Só que na época eu tava mais pra Eliana, Xuxa, era um negócio mais no entretenimento. O jornalismo ele veio depois. E desde muito cedo, já com essa voz, essa dicção, então eu falava, mesmo com o meu sotaque de antes, boa tarde, né? Assim, no mais pesado do R, amor, porta, porteira, as pessoas falavam, opa, e essa voz? E eu comecei, e essa voz? Né? A gente não se percebe muitas vezes. Então, eu sempre quis e sempre achei que fosse um dom.
porque é fácil para mim, sempre foi. Eu digo para conversar com as pessoas, eu sou dessas que se mete em rodinha, adoro trocar ideia. Sempre foi fácil apresentar trabalho, eu sempre fui muito clara, as pessoas sempre entenderam o que eu estava dizendo, porque se comunicar é isso, né? Você dizer e o outro tem que entender o que você disse. Exatamente. E quando cheguei na universidade, aí sim me encontrei, de fato, no jornalismo, que tem tudo a ver com comunicação. Mas com treino, a gente chega lá, até porque é uma busca de muitas pessoas. A comunicação não é feita só para o jornalismo, né? A comunicação, ela é diária nas nossas relações, nos nossos compromissos, no nosso trabalho. A gente precisa ser bem entendido em tudo que a gente faz, para que a mensagem não chegue errada e a gente possa crescer em cima disso. E até o dom precisa ser treinado também, né? Não é porque tu tem o dom que tu pode deixar o treinamento de lado. Eu acho que é muito complementar também. Né? Exatamente. Todos os dias eu tô ali avançando. A Vi citou a questão da escrita. Eu participo de uma oficina de escrita toda semana. Eu vi que você colocou isso como hobby. Aí eu pensei, o hobby dela tá totalmente aliado ao trabalho. Exato, porque ali na TV eu tô escrevendo notícia, é coisa séria, coisa pesada, com apuração. Na oficina de escrita, não. Ela vai lá e me propõe um cheiro. O que o cheiro do café te lembra? Opa, eu vou lá para minha infância, eu vou lá para as minhas memórias e eu posso ser criativo o suficiente para escrever sobre aquilo, sobre como me toca. Então, eu adoro fazer crônicas. E isso me ajuda também na minha profissão, no jeito de escrever, mas também no aliviar o cérebro, a tensão do dia. A criatividade, né? Muito importante a gente trabalhar com criatividade. Isso não entra aquilo que a Janine sempre fala, que a gente não precisa ser bom no nosso hobby. É a minha frase. Precisa, tá? É a minha frase. Jogando pádel. A gente não precisa ser muito bom no pádel. A gente só precisa jogar, se divertir, né? Desopilar a cabeça. Agora fazendo cerâmica, que eu tô fazendo cerâmica. Que chique. Gente, as minhas cerâmicas não são bonitas. Essa xícara foi você que fez, amiga? Não. Ainda. Por enquanto. Vai ser. Tudo agora que eu vejo, eu penso, posso fazer na cerâmica. Mas não quer dizer que eu sou boa, que as minhas peças são lindas. Não, mas eu acho que a gente não precisa ser bom. Não no teu caso. Mas eu tomo bronca, tá? Da minha professora, ela fala, dá pra melhorar isso aqui, né? Ok. Não entendi, não era pra ser leve. Com certeza esse hobby te ajuda também a organizar as ideias, né? E ter uma clareza do que é uma comunicação assertiva e não voltar muitas vezes para o meio da história, ter um começo sempre, um começo, meio e fim, né, da história. Exatamente, até porque no dia a dia é muito difícil a gente ter um feedback, ou um feedback que me traga sobre o que eu escrevi pro jornal, porque tudo que eu falo, grande parte tem a minha escrita por trás, mas ninguém chega, Leti, gostei do jeito que você falou, gostei da forma como você narrou, como relatou, não, é mais sobre outros pontos, e já ali não, ela me fala... Começo, meio e fim. Aqui você se perdeu. Aqui valeria mais detalhe da coisa. Sentir tua emoção ou não. Cadê você nesse texto? Isso é importante para que eu me prepare também pro outro dia. Mas, claro, é uma delícia poder falar sobre café. Sim. Ou sobre viagens. Não, sobre o acidente da BR-101. Exatamente. Chega de notícia. É o Todo momento que eu me desligo. dia. E eu acho que é o único momento que eu fico sem meu celular completamente. Porque eu preciso dedicar 1 hora a escrever na mão. Que legal! Que é muito diferente do que a gente faz. Sim. Eu falei na minha primeira aula, que é isso? Que dor, né? Ai, eu ponho, porque a gente tá desacostumada, celular o dia inteiro. É verdade. Então, a única hora que eu não pego o celular, isso é ótimo também pra aliviar E a um pouco a escrita à cabeça. mão, ela nos conecta muito com o agora, o aqui e o agora. Eu tenho muito costume de escrever também. Também estou na área da comunicação, a gente faz virar um trabalho, né? Eu sempre falo. É o que a gente vai crescendo, acaba se tornando o que a gente vai fazer ao longo da nossa vida, né? Sim. E é o que nos faz feliz. E eu desde sempre tive o hábito de escrever. E esses tempos eu peguei um caderno meu, eu até contei essa história outro dia, porque eu peguei um caderno meu que tinha histórias, tipo, de quando eu tinha uns 13, 14 anos. Só que eu não escrevia como se fosse um diário, tipo, de, hoje que terça-feira aconteceu tal coisa. Mas eu já escrevia com o intuito assim, de, quando eu tiver meus 16 anos, quero estar cursando direito. Foi o que eu comecei a fazer na época, no fim não fiz. Mas é muito legal pra você também parar pra olhar pra trás e ver aquilo que tu conquistou, aquilo que tu nem faz mais sentido muitas vezes.
é que a escrita tem a ver com a gente. Eu até falo para essa minha professora, porque toda vez que ela me propõe um assunto, quando eu vejo, eu falei sobre uma emoção, sobre algo que eu vivi, mesmo que ali no meio da literatura, que você não se expõe tanto, é sobre a Letícia também. Sim. E isso nos ajuda a olhar pra gente também. Opa, que sentimento é esse que tá falando alto? É interessante, tem sido um processo e tanto. Mas eu tomo bronca. Eu não sou 100% no meu hobby, não. Leti, aproveitando esse assunto, você já recebeu críticas que te abalaram? Vamos lá, começou chorando. A sessão de terapia. Pois é. Sabe que já recebi, graças a Deus, pouquíssimas, mas as que eu recebi me marcaram. Porque a gente está muito mais habituado a receber o elogio, mesmo que a gente não saiba lidar com ele, do que receber uma crítica. E eu nunca esqueço, eu tinha recém-assumido a apresentação do JA, e olhando ali as redes, chegou uma solicitação, bendita a hora que a gente aceita a solicitação, né? E fui olhar a mensagem. E era uma telespectadora mulher, o que mais mexeu comigo na época. E ela me disse, olha, Leti, para ser muito sincera, eu te acho super travada, você não se movimenta, não vai de um lado para o outro, fica parecendo um robozinho. Um apresentador homem seria bem melhor. Nossa, ela foi bem. Sim, foi. E eu tava, assim, com 3 meses de apresentação. Pouquíssimo tempo. Antes eu só substituía. Então é pouco tempo pra gente se desenvolver numa profissão quando a gente só substitui e não assume aquilo como papel. E me abalou demais. A ponto de eu repensar. Falei, poxa vida, talvez a gestão tenha feito a escolha errada. Eu olhei pra mim dessa forma. Tô fazendo errado. E eu lembro que naquele dia mesmo eu procurei minha psicóloga. Disse, olha, vamos repensar o meu caminho. O que eu faço a partir daqui? E ela me fez uma dinâmica. Ela ficou em pé e falou, fica aí sentadinha. E começou a falar como se ela estivesse apresentando o jornal. Depois ela falou, inverte comigo. Fui lá, fingi que eu estava apresentando o jornal. Ela falou, o que é mais fácil? Estar aí, em pé, sendo observada? Ou ficar do teu sofá julgando quem está fazendo? Opa! Já bastou, não precisou de mais nada. Foi importante o que ela me disse, porque eu estava me enxergando da forma errada. E na época eu até soube responder. Eu disse, me dá um tempo. Eu acabei de começar. Eu tinha acabado de começar. Tu deu a resposta. Eu respondi, exatamente. Com muita simpatia, muito carinho, eu juro. Obrigada pelo seu feedback. Prometo que eu vou analisar. Porque sempre vem em formato de crítica construtiva. Sempre. E a gente tem que analisar o que é uma crítica construtiva ou o que é uma crítica. Ou só uma destilação de uma frustração pessoal. De um momento, exato. E aquilo mudou a minha percepção. E eu pedi calma. E depois, naquele mesmo ano, a gente teve uma IFAP, meu primeiro ano de apresentação. E muita gente chegou e falou, Leti, no começo eu tinha uma agonia. Vou te dizer, porque tu não andava, tu não se movimentava, estava sempre insegura. Mas que bom que eu dei o seu tempo. Porque hoje a gente não te troca por nada. Eu falei, então estamos no caminho certo. Eu precisava, de fato, de um tempo para me entender enquanto apresentadora, para construir esse papel, que é muito importante. E hoje eu acho que o JA também leva muito disso, leva muito da minha cara, do que eu me proponho. Tem sido um processo interessante, porque ainda é um processo, ainda é uma construção. Talvez, se tu não tivesse recebido aquela crítica lá no início, tu teria demorado muito mais para realmente evoluir. Destravar. Exatamente. E até para saber como reagir. Opa! Isso que eu ia falar. Para olhar para ti mesmo no momento que tu recebe uma crítica, né? E, opa, como é que agora eu vou... Enfim, vou me revoltar, não vou aceitar de modo algum, ou vou olhar e, quem sabe, tem um fundo de verdade e eu preciso evoluir. Porque, por mais dura que tenha sido, te fez evoluir e tinha um fundo de verdade. Exatamente. E até hoje, assim, vem... Mas é sempre algo que eu consigo tirar algo positivo dali. Falou isso, ok. O que eu vou pegar e o que não é pra mim. Então, eu aprendi a partir dali, daquela primeira que veio assim, ó... Mas o soco no estômago, porque a gente não tá preparado. E não é só estar preparado ou não, né? A questão da comunicação, ela envolve isso, saber como falar algo.
não teria necessidade nenhuma de trazer a segunda parte da crítica. Isso, exato. Não precisava ter falado que um apresentador homem seria melhor do que você, porque você estava travada naquele momento. Por que, né? Enfim, então... Sim, o que ia mudar? O que ia mudar? Então... Mas aí entra aquilo de que toda crítica, no fundo, a pessoa tá se autocriticando, né? Eu também Então, Nem só crítica, até o elogio. E vem muito da pessoa, né? Do por trás da pessoa também, então... Exatamente. Mas o que mais me machucou foi o fato, poxa vida, é uma mulher. Ela poderia estar usando, quem sabe, a minha voz, o meu rosto, para se sentir representada. Sim. Qual é a tua dor? Qual é a nossa luta? Me use para isso. Eu tô aqui, eu tô exposta e tô pronta para que a gente fale sobre o assunto. Tanto que hoje, uma das bandeiras do jornal é a violência contra a mulher. E eu não esqueço, meu coordenador de jornalismo chegou e sempre muito aberto e me disse, quais são as suas lutas enquanto mulher? Vamos levar isso? Legal. E eu vou te dizer, Uma Letícia, abertura. que você foi impecável naquela notícia em que você falou sobre a violência contra a mulher. O episódio anterior, a gente falou exatamente sobre isso. E eu acho que fica muito característica a tua sensibilidade quando tu faz as entrevistas. Foi porque é um assunto pesado, mas você trouxe ele de uma forma muito leve, muito tranquila. Então, isso fez você crescer de uma forma gigantesca. Que bom que nós temos boas mulheres que nos representam. É isso. E depois desses conteúdos, de outros que a gente teve em outros momentos, a gente recebe os dois lados. Alguém que manda no WhatsApp do J, é mimimi, estão sem assunto, mas também em contrapartida, e felizmente, nas minhas redes, e no J também, um monte de homens. Opa, Leti, eu crio meu filho dessa forma, o que você acha? Leti, é inacreditável que vocês ainda lidem com isso em pleno 2026. Leti, que legal que você está abordando esse assunto. Sim. Então, quando vem também de homens, eu falo, estamos no caminho certo. Estamos atingindo as pessoas. Exatamente, Cami. Exatamente. Então, é uma luta e eu tenho gostado muito da abertura e de como o jornal tem trabalhado isso. Com a seriedade necessária, mas em outros formatos também que nos cabem ali nessa criatividade que a gente falou antes, e assim nós vamos, né? Que bacana. E dá pra dizer, assim, que essa segurança, ela é construída? Sim, dá pra dizer. A Letícia, quando começou, aos 21 aninhos de idade, né? 10 anos. Descoberta recente. Exatamente, gente. Porque a pessoa de humanas, ela não sabe fazer muita conta. Quando me falaram 10 anos de TV, eu falei, meu Deus, Mas eu que comecei é isso? ontem. Eu falei, 22? Eu entendi o que vocês estão falando. E eu lembro, a Letícia, no começo, eu tenho um costume. Aqui talvez eu esteja. Eu fico com o pescoço vermelho quando eu tô nervosa ou fora da minha zona de conforto. A minha voz, se eu falo demais e eu não dou respiro no começo, eu esticava... Porque me faltava ar. Eu não respirava enquanto eu falava. Então, eu tinha lá vivos de 3, 3,5. Eu não tinha voz. A minha mãe me dizia... Ai, dá um nervoso te assistir quando tu tá tensa. E se mãe diz, imagina só o que os outros não pensam. Querida. É uma percepção de mãe que vai lá e faz carinho na gente. Não costuma criticar, né? Exatamente. E então foi uma construção. O ao vivo, ele sempre foi difícil para mim. E meu coração ia aqui, ó, na garganta. Então foi treino, foi, opa, respirar fundo, e a gente vai aprendendo técnicas, respirar para sentir a costela, acalmar o coração, para trazer a informação. Mas até hoje, quando toca Jornal do Almoço, oferecimento, meu coração tá... Mas eu digo que o dia que isso parar, não vai fazer sentido nenhum pra Claro, mim. Exatamente. com certeza. Porque hoje não é um nervosismo que trava, como no começo, que eu perdi a voz, ficava vermelha. Hoje é um nervosismo que impulsiona. Opa, Mas e tá já teve batendo momentos forte. que tu travou realmente no ao vivo? Travar, não. Já esqueci palavras. Por exemplo, eu estava fazendo um vivo sobre um acidente com uma bicicleta, eu olhei para a bicicleta, não me vinha a palavra bicicleta. Esse veículo. E aí foi o que eu disse. Exatamente. Esse veículo que vocês estão vendo, de 2 rodas, causou um problema aqui na cidade. Isso já.
Recentemente, no Jornal do Almoço, eu também fui falar sobre mandados, falei em municípios, e você tá tão concentrado em outra coisa, no que tá acontecendo, nem percebe. Ninguém me avisa, eu sigo o meu fluxo. Aí depois vem alguém e falou, falou municípios. Avisasse antes, desse um jeito de me avisar. Então, vixe, e aí já aconteceram outras coisas, como falar tio da sobrinha, bem redundante, né? Diariamente por dia, já aconteceu também. Enfim, são situações. Esses dias também a gente colocou uma imagem. Meu chefe adora esse momento. Esse meme. Virou na empresa, virou. Colocaram uma foto de um casal de passarinhos e eu falei, que belas essas pombinhas. E alguém me falou, são andorinhas. Eu falei, então, perdão, são andorinhas. E alguém falou, não, são pombinhas. Eu falei, gente, então, pombinhas ou andorinhas? Fica aí o que vocês quiserem, né? A pessoa entendedora de pássaros aqui. Aí alguém gritou, é andorinha! E eu tava fechando o Jornal do Almoço e falei, gente, pra encerrar, o Jornal do Almoço termina aqui, são andorinhas. Um beijo, até amanhã. Nervosa já. Um jornalista sem meme, um jornalista sem história. Eu ia falar isso agora. Gente, eu sou viciada naqueles cortes de meme de jornalista. É muito bom. Fala a palavra errada, o meu humor é muito quinta série. Eu choro dando risada com E isso me pega demais, sabe? Palavra errada, ou quando gagueja, enfim. Eu acho uma sacanagem. Brincadeira. É bem a cara da Janine. O meu humor é muito quinta série. Muito mesmo. Então essas coisinhas bestas me pegam. Mas olha, eu demais. nunca vi um teu. E vamos continuar assim, tá? Vamos deixar assim, eu gosto desse jeito. Se acontecer hoje, a gente corta. Se acontecer no ao vivo... Exatamente, mas esses dias também, tava ali apresentando o jornal, a gente tem um pontinho, e o ponto eu só senti ele fazendo assim, sabe? Saindo. Aí eu, que momento! E ele só, e eu fiz assim, ó. Caiu na minha mão, exato. Eu falei, olha só, não vou deixar virar meme. Exato. Aí fiz uma enquete no Insta depois, perceberam as pessoas? Não. Falei, então, obrigada a todos. Fiz meu papel. Exatamente. Mas acontece, o ao vivo, ele te traz coisas todos os dias. Não é assim, acontece uma vez por semana. Não. Todos os dias. Vai ser uma internet que não funciona, vai ser uma palavra que some. E por isso que eu disse que o ao vivo ele é mais fácil. Porque você tem que fluir, você tem que seguir. Sim. Não tem como eu esquecer uma palavra, a gente vai pro intervalo porque não tá acompanhando. Aí quando dá essas gaguejadas, tipo... Pedra brita. Difícil. Se erra, aí tu faz um... gente, a minha língua não veio junto hoje. Peço perdão, vai sair. Falo devagar. E eu acho muito bonito esse jogo de cintura. Porque às vezes acontecem inúmeras situações, né? Como você falou. Tipo, às vezes não funciona o microfone. Às vezes tu chama uma reportagem, não vem. Não tá funcionando o microfone de alguém. E você tem que ter esse jogo de cintura ali pra reverter a situação e que fique com classe e elegância, né? Eu acho isso, tipo, uma habilidade ótima, perfeita, assim. Se alguma coisa aqui não funcionar e eu tiver que resolver e falar assim, gente, não tá funcionando, desculpa, eu ia ter que, meu Deus, eu não tenho nem palavras pra explicar. É um dom. O quanto seria difícil. Mas isso vai também muito do que a gente tava falando de treino, assim. Todos os dias acontece alguma coisa. Então, no dia seguinte... Eu já sei como reagir àquilo, mas não a coisa nova que vai acontecer. E eu tenho um costume de assistir muitas das edições no Globoplay mais tarde. Porque eu consigo... Antes era só pra criticar. No começo a gente só se critica. Hoje não. Hoje aqui foi legal. Dá pra usar mais vezes. Legal. Aqui eu poderia ter feito diferente. Pra que a gente avance, né? Além de comparar com outros apresentadores também, que tem o costume. Pra aprender, pra evoluir nesse sentido. E é um constante aprendizado, né? Desculpa, mas não adianta. É diário. Tu vai fazer todos os dias, tu vai aprender todos os dias, mas tu tem que estudar todos os dias. Exatamente. Não dá pra não evoluir. Tu sabe que como jornalistas, vocês terem esses erros, cometerem esses erros na frente da câmera e se desculparem depois, ou corrigir os erros depois, ou fazer uma brincadeira, dar risada, isso humaniza vocês e traz vocês mais perto de nós. Então, é muito diferente você, por exemplo, nós somos tua fã, mas é muito diferente você ser fã de um ator de novela que decorou aquelas frases, porque aquela pessoa ela não está próxima de você, você não humanizou aquela pessoa, você não humanizou aquele ator. Bem pelo contrário. Muito pelo contrário. Tu tirou ele da... Tu tira ele de uma... se ele faz qualquer coisa... Meu Deus, é um absurdo. Se ele fizer qualquer coisa errada que um humano normal faz, é um absurdo. Mas jornalistas não. Eu gosto muito de assistir jornal por causa disso. Porque vocês... A gente parece que conhece vocês. Parece que se a gente encontrar vocês na fila do mercado, a gente vai... Oi, Leti! Mas é assim mesmo, diariamente. Leti, eu...
Me assiste. Nossa, eu sou muito sua amiga, te assisto todos os dias. Falei, é minha amiga mesmo, porque eu sou dessas. Eu gosto de abraço, já vou aqui, ó, conhecendo a história da pessoa, me ofereço pra tomar café. Eu sou desse tipo. Mas isso é muito teu, né, Leite? Porque o dia que eu te conheci, eu falei, meu Deus, ele é muito humano, ele é muito querida, muito simpática. Não me elogia tanto, eu fico elogiando. Mas sabe que no dia que nós falamos, porque nós temos uma listinha no WhatsApp que a gente vai jogando alguns nomes e são os nossos objetivos de trazer para o programa. E foi naquele dia do Dia da Mulher da violência contra a mulher que nós assistimos a Camila nos mandou e nós falamos, a gente precisa entrevistar a Leite. E aí eu falei para as meninas, tipo, todas já te acompanhavam, mas eu falei, vão olhar o Instagram dela, tem um vídeo fixado, que é com um senhorzinho. Sim, lindo. Gente, aquele vídeo, eu chorei assistindo aquele vídeo. E eu falei pras meninas, a gente precisa trazer ela, porque é muito diferente a forma com que ela trata as pessoas nas entrevistas, no ao vivo. É uma forma realmente muito humana. Muito. E a gente queria te trazer justamente pra mostrar um pouco desse lado, sabe? De tirar um pouco o gesso, tirar aquela parede que tem em frente das pessoas que estão atrás da TV e realmente trazer essa humanização, né? Então esse eu acho que foi o fator que mais nos fez te trazer até aqui. Que lindo isso, que bom saber, e eu acredito fielmente nessa transformação do jornalismo também. Porque antes era uma coisa um pouco mais quadradinha, né? Exatamente, e tinha que ser, era o que pedia o momento. Mas houve uma transformação no mundo, a chegada da internet, os jovens ali com o celular na palma da mão o tempo todo. A gente teve que se adaptar. E o jornalismo caminhou para isso. Hoje eu posso ser muito Letícia. Essa liberdade que a empresa me dá é muito importante para mim. Porque, poxa, eu sou um ser humano. Então eu vou gargalhar quando eu achar engraçado. Sim. Eu vou me emocionar quando eu falar de violência contra a mulher, ou seja, quem for. Porque eu tô sentindo. Eu sou consumidora. O meu bolso pesa no sentido da gasolina, da ida ao mercado. Então, eu preciso também me colocar. E quando as pessoas me falam isso, poxa, eu me sinto próxima. Falo, então o objetivo tá atingido. E sabe que é muito legal também, Leite, de ouvir você falando, eu também, quando eu tô nervosa, quando eu vou entrar no ar, o meu coração acelera. Porque às vezes também a gente vê você lá e pensa, nossa, olha como ela lida com tanta naturalidade, nossa, como é tão tranquilo pra ela, como é tão fácil. E não. Todo mundo fica nervoso com o microfone, com uma luz, com câmeras. Todo mundo acaba ficando um pouquinho nervoso. E é muito bacana saber que mesmo você estando lá na tua profissão, é normal. Porque como a Bia falou, às vezes a gente coloca quem tá na TV como um ser humano um pouco diferente. Nossa, ele tem muito mais habilidade. Sim. Aquela pessoa consegue falar em público, eu não. Aquela pessoa consegue falar no microfone, eu não. E isso é tão legal. Acho tão importante. Eu tô nervosa aqui, já vai fazer. Me tiraram da minha zona de conforto, falei pra vir. Estão me perguntando. Normalmente eu pergunto pros outros. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Leite, você é muito alegre, né? A gente até fala que você tem a áurea amarela, né? Que você é muito feliz. Mas tem alguns dias que a gente não tá legal. E como é que você faz pra esses dias você continuar transparecendo essa tua alegria, essa tua felicidade? Porque no ao vivo a gente não percebe. Inclusive, meu nome significa alegria. Talvez tenha uma ligação. Letícia é alegria. Eu sou apaixonada pelo Letícia. Até falo, se eu tivesse uma filha, eu gostaria de Letícia. Nunca me deixaram. Letícia Júnior. Exatamente, Letícia filha. Olha só que espetáculo. Não me deixaram, já me cortaram, então deixa abaixo. Mas sabe, Cami, que a gente teve um projeto bem legal em São Miguel do Oeste, que era um jornal ao vivo para todo o estado. E antes de entrar, uma telespectadora me disse, eu vim aqui só para te fazer uma pergunta. Vamos inverter os papéis de novo. Ela, você é uma mulher sem problemas? Eu fiz isso, eu gargalhei. Eu falei, eu não entendi a pergunta. Ela falou, sabe o que é, Leite? Porque você apresenta o jornal com uma tranquilidade, uma leveza, uma alegria nas coisas boas, que parece que você não sofre. E aí eu disse, puxa a cuia, que a gente vai ter que conversar aqui. Eu vou ter que te contar um pouquinho do que eu tô vivendo agora para você entender. E é essa percepção que talvez passe, mas não. A Letícia muitas vezes está ali com cólica, a Letícia está lidando com enxaqueca, porque a Letícia é enxaquecosa, né? A Letícia... As duas Letícias. As duas. Eu acordei hoje de manhã com dor de cabeça. Falei para as meninas no grupo, já tô medicada para ver se vai resolver. A minha foi ontem. Tive também à noite. E a Letícia tá ali encarando problemas em casa, não tá no dia legal. Mas eu sempre penso, as pessoas não têm nada a ver com isso. É verdade. Eu sou do tipo assim, a pessoa vai me desejar bom dia, é bom dia pra você, independente de como tá o meu coração, independente de como eu tô.
eu vou ser simpática. Porque a Janine não tem nada a ver com a Letícia despedaçada aqui. E ainda mais quando se trata do meu trabalho, que é algo que eu sou tão apaixonada e que eu entrego para tantas e tantas pessoas todos os dias. Não, elas não merecem. Então, quando toca o Jornal do Almoço, o oferecimento, eu falo, opa, aqui agora, vamos lá. Que exato, legal. vem a profissional que não se deixa abalar. Claro, tem gente que percebe, tá? Os telespectadores mais atentos que assistem todos os dias me falam, o que foi que aconteceu hoje? E te mandam no direct. Me mandam. Você tá triste. Não, e falam assim, o teu olhar hoje não tá o mesmo. Eu tô preocupada. É uma percepção, não sorriu tanto, tava mais presa. As pessoas percebem, os mais atentos que assistem sempre trazem esses feedbacks. Daí eu falo, opa, então na próxima eu tenho que ser ainda melhor, pra essa pessoa não perceber. Que legal. E eu acho que é apesar de, né? É verdade, mas é apesar de... Estou feliz, apesar de... Eu acho Tô bem entregando, bacana. tô aqui por eles, né? Pelo que eu tanto amo. Eu acho isso bem legal. E tudo na nossa vida são escolhas, né? Você teve a opção de escolher essa profissão, você teve a opção de escolher estar ali, você aceitou as propostas, o que a empresa propõe para você estar ali, então a partir desse momento é contigo, Um né? exemplo claro disso é feriado. O pessoal do comercial chega e fala, ai, feriado! E a gente, trabalho! e aí a gente sempre vem com a frase, e foi por uma escolha. Sim. Ninguém tá me obrigando a estar aqui Tem no um feriado. propósito, né? Exato. É o que eu amo fazer, é o que faz o coração... Não teria Se graça um dia se não não fosse fizer assim. mais, tu vai reavaliar Com isso. certeza. Eu falo, opa, é hora de repensar. Mas por enquanto, tá Ele batendo tá alta, batendo. bichinha. E essa exposição, ela tem um preço? Tem um preço. Tem um preço. Por isso, se tem um compromisso que eu não falto, é minha psicóloga. Importantíssimo. Toda quinta-feira, 4h30 da tarde. Já expondo aqui pra vocês que se fosse... Se fosse quinta, tu não podia. Exatamente. Eu ia falar, Leti, outro dia, outro momento, porque quinta não vai rolar. Porque é um compromisso que eu tenho, assim, fiel. Sempre vou estar ali. Inadiável. Exato. Porque é muita cobrança. E eu não digo só dos outros. Não digo só dos nossa, telespectadores. É nossa. É a Letícia que se assiste depois e fala... Tem que ser melhor, eu tenho que ser melhor, eu tenho que fazer melhor. Eu acho que é da gente, mulher também. O tempo todo, numa autocobrança que muitas vezes extrapola o limite. Sim. E aí a gente sente no corpo, vem a enxaqueca, eu tô com uma queda grave de cabelo, vem a gastrite. Não adianta, por um estresse que muitas vezes a gente se deposita e não sabe lidar. Então eu não abro mão desse cuidado comigo. Vou Leti, continuar. eu conheço alguns apresentadores que também apresentam ao vivo, enfim, rádio, outras coisas. E eles falam que enquanto eles estão ao vivo, eles estão ali. Mas depois que eles saem dali, eles não querem nem saber de rede social, de outras formas. Como que você é? Como que você divide isso na tua vida? Eu ainda não sei desligar muito, não. Por isso que eu falei, a Não única divida. hora que eu tenho é aquela da oficina de escrita, porque não dá tempo. Porque no clube do livro, eu pego o celular. Na corrida, eu pego o celular. Então, porque a notícia, ela tá aqui É na palma da É. o tempo todo. Tu precisa estar conectada, né? Pra Exato. saber. E mais que isso, eu vou curtir um pouquinho de Instagram pra olhar o que as pessoas estão postando. Vem uma notícia. Ou vem algo que a pessoa posta, a fila no posto. Opa, aí tem uma notícia. Então, o teu cérebro tá adaptado a isso. Você vai no mercado. Fui ontem no mercado, achei uma bandeja de ovos de 30 por 15 reais. Falei, opa, caiu o preço. Porque eu tava pagando 29 até agora há pouco. E foi assim, há 2 semanas. E nem Preço tá precisou oscilando. comprar uma galinha. Aí que tá, exato. É uma piada interna, nossa. É uma piada interna. Aí, vocês vão me contar depois? Leite, sim. Não sei. Não sei se eu quero. merece ouvir. É muito bom essa Não, é muito ruim. Não, deixar uma jornalista curiosa, eu achei um absurdo. Que eu vou Se embora. duvidar, vai Depois ter uma você. reportagem. A história da galinha. Então, gostei. Mas, pra depois. Pro off. Mas é que eu acho que isso também vai um pouco da tua profissão, porque tu tá toda hora ligada, tu precisa estar ligada. Então, eu acho que tu não consegue desligar, é muito mais difícil desligar, né? Eu noto por mim, recentemente eu tive que ter um número pessoal separadinho, pouquíssimas pessoas, porque eu não conseguia desligar. E não é, eu recebi uma mensagem à noite, não é que
eu posso não responder e só responder no outro dia, mas eu não conseguia. Eu precisava ver o que meu cliente estava me mandando. Eu precisava ver. Sim. Parabéns. Eu peguei o número Te admiro demais por isso, amiga. Eu também. Gente, porque não dá, assim, não dá. Ou eu mantenho pelo menos ali o meu sábado à tarde, meu domingo, meu feriado, ou eu não mantenho nada. Isso tava começando a atrapalhar muito a minha sanidade. Então agora virou uma maravilha. Eu sei o horário que eu tô trabalhando, eu vou ter BO pra resolver, eu vou receber mensagem, eu vou responder essas mensagens, mas eu não preciso fazer isso às 10 horas da noite numa sexta, às 4 horas da tarde num sábado. E é quando tu começa a pensar em separar um pouco. No início, eu demorei muito tempo pra realmente... Eu já tinha tomado a decisão, mas não tinha feito. Agora que eu fiz, eu tô assim... Leve. Eu anotei mentalmente o conselho. Vou levar pra casa, tá? Pensa Eu sobre, preciso. O mudou. equilíbrio é fundamental. É fundamental. E assim, não é muito. É no fim de semana, no domingo. É no Sim. domingo tu não receber mensagem. É no domingo você só... se tu quer só abrir o teu WhatsApp pra falar com uma amiga tua, não ter umas 3 conversas fixadas com coisas muito importantes que tu tem pra resolver no outro dia, sabe? É por coisas pequenas. Não é que eu vá... Tá ali sempre um fixado. Tá sempre um negócio. Tá sempre um... Sim. O que eu fiz foi desativar as notificações do WhatsApp à noite. Eu também tenho isso. Já tá me ajudando, porque eu não fico o tempo todo olhando o grupo. Porque é onde a notícia vem, né? Grupo de segurança pública, prefeituras, enfim. Então fiz isso. Aliviou um pouquinho, mas ainda preciso avançar bastante, assim, para dividir. Para que eu consiga responder essa pergunta de uma forma diferente. É a minha luta, Bom, Leti, teve algum momento assim que você sentiu que você deixou de ser você? Difícil. Pesadas as perguntas, né? Pesadas. Falaram que ia ser uma Pesado. conversa leve. Essa é a última pesada que eu vou Tranquila. fazer, depois já vai pras leves. Que bom, fico feliz com essa A informação. Vitória começou difícil. Exato, ela começou aqui com tudo. Mas sim, teve um momento... Hoje eu falo disso abertamente, já senti muito receio, mas eu fui diagnosticada com depressão em 2021. Eu fiquei 3 meses afastada. E foi quando a Letícia olhava para a vida que ela sempre sonhou e não encontrava alegria, sentido. Foi o momento de buscar, então, um profissional e de me reencontrar. E eu digo, foi uma mudança porque eu me vi ali no fundo do poço, porque eu pensava, eu tô triste pelo quê exatamente? Se eu tenho o trabalho dos meus sonhos, a família maravilhosa, que me dá respaldo, que me respeita, que me apoia, o que tá faltando? Por que não a alegria? E aí que a gente vai em busca de um profissional que nos explica. Mas eu cheguei ao fundo do poço, peguei impulso e voltei. E quando eu voltei... A gente viu. que ninguém A me gente segurou tá mais. vendo. E os sonhos não pararam de se realizar a partir de... Porque eu cheguei com um pouco mais de pé no chão. Não, a partir de agora é não. Eu sei o meu limite. Ai, que importante. Eu sei até onde você pode vir comigo. Sim, com certeza. Eu sei dizer não. Não vai ser mais desse jeito. E foi o que me transformou. Me transformou. E aí, quando eu fico num período um pouco mais cansada, eu já penso, opa, não posso chegar lá de novo. Então, deixa eu trabalhar, deixa eu correr, deixa eu fazer um outro hobby. Tu aprende a se auto-observar, né? Exatamente. Então, eu vou pelos meus sintomas. Como tá a Letícia hoje? Não, a Letícia, ela tá vendo propósito, ela tá Precisa feliz. olhar um pouquinho de fora, né? Exato. Não só só de dentro. Exatamente. E na época eu demorei, porque as pessoas mais próximas chegavam, o que tá acontecendo? E eu não sabia o que estava acontecendo. Sim. Eu não tinha essa autopercepção. Então, o diagnóstico ele foi importante. E eu tinha receio, e tenho ainda até um pouquinho, porque muitas vezes as pessoas não encaram isso como, de fato, né, uma doença, algo que precisa de apoio. Vem mais como uma frescura de uma mulher jovem. Tá reclamando do tudo. quê? Exato. Gente, mas o que acontece nesse ambiente que vocês falam a mesma coisa juntas? Nós somos muito conectadas. Uau, eu tô impressionada. Mas é isso. Mas tu sabe, Leite, que a importância de tu falar sobre isso, justamente porque é o que a gente falou antes, quem vê de fora Não vê. vê uma pessoa perfeita ali, feliz, vivendo. Eu vejo muito a Cleusa também, que é uma terapeuta aqui de Chapecó que eu acompanho muito, que ela fala que as pessoas olham pra ela e perguntam, mas você não tem problema? Exatamente como tu falou. Porque quem vê de fora não imagina a pessoa na essência e o que ela tem nos pensamentos dela. E é muito importante você falar isso, porque muitas vezes a gente olha pra alguém vivendo uma vida perfeita e não imagina que a pessoa pode ter aquilo. E aí tu mesma falou, fiquei por muito tempo sem saber se eu compartilhava isso com as pessoas ou não, mas só o fato de você compartilhar, as pessoas se identificam
E elas mesmas começam também a olhar para sua vida. Opa, será que talvez eu também não teria que olhar mais para esse ponto aqui? Até porque eu acho que vem muita crítica, né? Como tu falou, nós somos muito autocríticas. Então a gente começa, meu Deus, mas eu tenho tudo. Meu Deus, tô sendo ingrata. Meu Deus, tô sendo injusta, né? A gente se critica o tempo todo. Gente, o nosso primeiro episódio, nós nos juntamos pra assistir juntas. O primeiro episódio que a gente gravou, eu só fiz crítica a mim. Foi só... Lembra que depois a gente ficou um tempo assim, todas nós, não só eu, mas eu Todas nós. por mim mesmo, assim, eu fiz demais. E depois a gente começou no grupo, né? A gente precisa melhorar isso. E foi só uma chuva de críticas. E daí, depois que a gente começou, uma de nós falou, gente, olha só. A Vitória fala muito bem sobre isso. Foi, gente, vamos parar um pouco, vamos ver que a gente já deu um grande passo, agora é só melhorar, vamos parar de só criticar. Porque eu acho que as últimas 2, 3 vezes eu só me critiquei. E isso foi péssimo, porque isso não melhorou nada, assim, do que eu Olha fiz. quantas pessoas têm a vontade de fazer o que a gente faz e não tem coragem. Exato. exato. Que também não é fácil, né, gente, o que a gente tá fazendo. Eu ia citar, a coragem de sair da zona de conforto é absurda. É o que minha psicóloga fez. Fica aí sentadinha e vai ficar exposta. O que você se sente mais confortável. E Onde? como a Leti mesma falou, hoje de tarde eu e a Janine tava vindo pra cá, eu falei pra ela que quando eu tava dando uma estudada no briefing hoje, eu falei, meu coração já tava assim. É o coração do... Mas de uma maneira gostosa, né? Exatamente. Se a gente não tem esse frio na barriga, não faz sentido, né? É Concordo verdade. plenamente. Assina embaixo. Leti, como começar a se comunicar melhor? Eu imagino que a gente parar para prestar atenção na gente é o primeiro passo. Porque eu escuto muita gente dizendo, eu não consigo assistir o que eu gravo no celular. Eu faço um vídeo e fico com uma vergonha da minha voz, do meu jeito, como eu falo. Pois é. Mas é só... Já tá servindo o chapéu. Já encaixou. Mas é só assim que a gente percebe o que a gente tem que melhorar, que a crítica, ela é fundamental, a autocrítica, ela é fundamental. Mas também no que eu já tô 100%. Aqui eu devo continuar apostando. E é só um vídeo, eu digo, vão lá e façam um vídeo sobre um tema que vocês adoram. E percebam, por exemplo, vícios de linguagem. Eu tenho muito o né. Percebam, 1 minuto que vocês falam, vocês já vão perceber o vício de linguagem, o né, qualquer palavrinha que vem ali, esteja 3 vezes presente nesse vídeo de 1 minuto, já mostra alguma coisa. Além disso, eu tô falando uma coisa decorada ou eu tô falando uma coisa que vem do natural? Tanto que antes você me perguntou, quer passar as perguntas? Não quero. Porque essa é a Letícia. Gaguejando ou não, essa é a Letícia. E a gente tem que parar com a mania de gaguejei, falei pedra brita, saiu tudo errado. Recomeça. Ninguém vai deitar a cabeça no travesseiro hoje e pensar, pô, a Camila falou pedra brita. A gente tem que aceitar que somos insignificantes, né? É verdade. Se aceite na sua insignificância. Exato. Ninguém vai ficar com a tua gaguejada na cabeça, com o que você errou. A Mas menos você... que tenha virado um meme. Mas aí é um detalhezinho. Numa dessas é uma boa publi. É uma boa, né? Exato. É como você lida com a situação também. Se olhe e permita rir sobre você mesmo. porque Exatamente. Coisa acontece. Com certeza. Então, veja isso, né? Fale com naturalidade, perceba os teus vícios de linguagem, porque a partir do momento que você percebe, no dia seguinte você já vai estar falando um né, pensando, falei de novo? Tu começa a perceber. Exatamente. Tente falar devagar, com clareza, com a boca cheia, pra fora, não segurando essa voz para que a gente não entenda. É importante também. Identifiquei. E falou baixinho. Eu acho que são algumas dicas que fazem a diferença. Nada de decoreba, chegar com um texto para responder. Não, se eu sei o assunto, a conversa aqui é sobre Letícia. Poxa, se eu não souber responder, a coisa tá muito errada. E aí, se for da área de trabalho de vocês têm a informação. A pessoa de casa, ela não vai ficar, meu Deus, ela disse isso e agora? Não, é você que tem a base. A pessoa de casa, ela vai só absorver a informação. Tentar não falar difícil. Eu sempre digo, eu não digo que eu colidi meu carro, eu bati meu carro. É básico. Eu não digo que um masculino foi preso, um homem foi preso.
É simples. Fala Pra de que eu vou tentar comunicação inventar? policial é difícil, né? Exato. Eles aprendem, será, a falar assim? Mas é diferente pra nós, né? Porque pra eles é o dialeto eles, deles, né? Pra eles é o Aí dialeto. cabe a gente traduzir e levar essa informação de um jeito simples. Porque é deles, é da rotina deles, né? Então eu trago isso pra nossa rotina. Não, masculino conduzido. O homem foi preso, levado pra delegacia. Pronto. E todo mundo entendeu. Exatamente. É esse o objetivo. A criança tem que entender, o adulto tem que entender, o senhorzinho de 95 anos que é CJ tem que entender. Já diria uma amiga nossa, né? O ato de comunicação todo mundo deve saber. Homem, mulher, bicho. Eu falei isso porque eu sigo muito o teu conselho que a gente não precisa estar 100% no roteiro, porque eu sou assim, eu me surpreendo com o que eu falo, vocês também. E esse é o meu perfil. E a gente tava falando em um programa sobre comunicação, eu falei, gente, todo mundo precisa saber se comunicar. Seja homem, mulher, criança, animal, todo mundo. Só não botei plantas no lugar. Mas, porque eu acho que a comunicação é básica. É isso aí, maravilhosa. Leite, qual que é a tua opinião sincera sobre pessoas que estão falando e de repente colocam uma palavra em inglês ali no meio? Cíntia Chagas, Essa pergunta foi feita pela Bia? Essa pergunta é sensacional. eu acho que Queria assim, muito saber a tua opinião. uma palavra não tem problema. E duas juntas? Aí eu já acho mais complicado. E 5 na mesma frase. Fazer uma call, né? É que eu gosto muito do português. Seria muito errado eu defender a pessoa que usa 5 termos de reunião diferentes ali na mesma frase. Eu tô com deadline aqui. Ok. Ai, Leite, teu timing não foi muito bom devido àquele briefing que a gente fez naquela call. Então, o deadline foi alterado, então, para tomorrow. Não gosto, E até porque a comunicação tem que chegar a todos, não é mesmo? Talvez assim não chegue. E eu vou dizer pra vocês, tá? Nas primeiras vezes que as pessoas falavam assim comigo, eu me sentia muito ignorante. Concordo contigo. Eu não sei o que é um deadline. Fala português, por favor, traduz pra mim. Verdade. Concordo contigo, Cam. Então, uma só, ok. A partir Quando daí, duas, aí já é um já problema, não né? gosto muito, não. E uma dica, assim, que você daria para momentos em que você se sente insegura para falar com mais segurança? Entender que você é quem tá com o tema, você quem tá com a proposta, você quem tá com a pergunta, você. Não pensar no que o outro vai imaginar daquilo que você está falando. Importantíssimo. É fundamental a gente não se colocar no lugar do outro, porque o outro, como eu disse, não tá nem tchum pra você. Não Então tá passando pensa pelo que eu tô passando. em você, exato. É o nosso E- ego, né? É o nosso ego sempre. E a respiração que transformou a minha vida. Coloca a mãozinha aqui na costela. Respira fundo, essa costela tem que subir contigo. Faz isso 4. A produção aqui tá Virou aula de yoga. da câmera. Porque o nosso coração agora, pelo menos o meu, não tá batendo tão forte. Você, Mas nosso, quando o coração você, bate forte, você, nosso telespectador, você fez a respiração que tinha que fazer? eu espero que sim, hein? Porque quando o coração tá batendo forte, ele acalma junto contigo. E aí os exercícios também, né? Pra que a tua voz saia, mesmo que o coração esteja batendo na garganta. Esse é o São diquinhas. segredinho. De uma eu trouxe vários. Mas esse é o segredinho pra entrar no ar, né? Ah, tem um segredinho. Quer que eu conte o segredinho? Me conto. Bom, eu faço no dia mais tenso. Ah, Leti, chuva, a gente não sabe o que vai acontecer direito no jornal, a respiração. E é de lei que eu chame os meus anjos, né? Minha avó e meu avô. Então, quando dá tempo, eu rezo um santo anjo. Senão vai ser vó e vô, venham comigo e bora pra mais um. Ai, que Sempre. legal. São meus Que protetores. lindo. Estão lá no céu, mas estão de olho. Que lindo, com certeza, sim. Amém. E uma última dica, um ensinamento que você tem em relação à comunicação que seriam voltado para as mulheres. Nossa, que pergunta difícil. Isso que ela Notem- falou que já tinha acabado as difíceis. Exato, ela chegou. A última foi a mais complicada pra mim. Notem que isso é uma tática da Leite. Ela tá ganhando tempo pra Pra pensar na pensar. resposta. Sim, E eu vou te jogo pra ajudar, vocês. eu vou te ajudar, Leti, porque Então vai, aqui a gente Janine. tem um lema, a gente precisa lapidar o nosso sexto sentido. Essa é a ideia do nosso programa, entendeu? Ótimo, eu gostei. É que eu não sei se tem algo específico pra mulher. Talvez, se fosse
Eu diria sobre essa questão da gente não imaginar o que o outro está pensando sobre a gente. Por quê? Porque enquanto mulher, eu fui muito subestimada até aqui. E eu escuto até hoje, é uma menininha apresentando. Que base ela tem se ela é uma menininha? Então, a partir do momento que eu não penso sobre isso, e que eu sei quem eu sou, e que eu tenho a minha trajetória, que eu tenho as minhas dores e as minhas alegrias, e que eu cheguei aqui por muito custo, eu não vou permitir que outra pessoa imagine ou que a imaginação dela me atinja. Então, enquanto mulheres, como a gente precisa se provar o tempo todo de que a gente é capaz. Apesar de sermos mulheres. Exatamente. Eu até trouxe a reportagem esses dias que fala tinha que ser mulher. E tinha que ser mulher mesmo para fazer tudo que a gente faz e fazer tão lindo desse jeito, tão caprichado desse jeito. Eu tenho um orgulho danado. Então, que a gente deixe de parar de pensar no que o outro está imaginando. E que, enquanto mulheres, a gente faça mais do que a gente está fazendo aqui. Apoiando, incentivando, sendo respaldo, sendo força, ajudando essa mulher a crescer, a ganhar o espaço. A gente não está aqui para competir, a gente está aqui para se unir, porque a luta já é gigante. Então, se a gente seguir como a gente está, distantes, não vai funcionar. E eu penso enquanto mulheres, mas enquanto sociedade também. Você acabou de responder a primeira crítica que você recebeu. É verdade. Toma, querida. Mas é isso, quem sabe do jeito dela, ela quis me fazer crescer. Conseguiu. Tô aqui uns aninhos depois, refletindo ainda sobre o assunto. A gente vai marcar o arroba dela lá. Porque a gente não é vingativa. A escorpiana aqui é bem de boa. Bem tranquilo. Respondi, será? Respondeu, com Ufa, certeza. passei no teste, ó, o pescoço quando vai melhor. Ai, Leite, então, a gente termina essa conversa. Eu ainda mais sou a fã. Fiquei muito feliz de conhecer. Nós estamos muito felizes, né, de te conhecer ainda mais. Obrigada por compartilhar todos os teus ensinamentos e conhecimentos. E sempre que quiser voltar. Você está muito mais que convidada e foi um prazer te receber. Eu volto, até porque eu falo pelos cotovelos, né? Então, me chamando, eu adorei essa conversa. Parabéns pela iniciativa. É lindo ver mulheres tão diferentes, mas unidas, levando outras causas tão importantes à frente, como é o caso da comunicação, que é um tema que eu sou muito fã, completamente apaixonada. E no que precisarem, contem comigo. Eu que me tornei hoje uma grande fã de vocês. Obrigada. Muito obrigada. Depois de uma conversa tão inspiradora, chegou a hora mais sincera do sexto. Vem, Camila Catreta! Nosso quadro mais esperado. Mais uma vez, eu já vou logo começar, porque hoje nós temos um treta box diferente. Tá? E vamos ver. Eu vou escolher a Bia. Só uma pergunta, né? Imagem importa mais que conteúdo? Não, nunca. Não. Por quê? Achei que era só pra dizer assim. Justifique bem rapidinho a sua resposta com uma frase. Brevemente a sua resposta. Porque eu acho que imagem nenhuma se sustenta sem conteúdo. O conteúdo é um pilar. Você até pode chamar a atenção. É a mesma coisa de um Reels. O Reels, ele vai te atrair aquele impacto inicial para você ficar no Reels. Mas se você não tiver um conteúdo por trás desse Reels, você não mantém as pessoas lá dentro. E a imagem versus conteúdo é exatamente a mesma coisa. Você até pode começar a seguir uma pessoa porque ela é bonita, mas se ela não te trouxer alguma coisa que você quer consumir, que você acha importante consumir, você não vai continuar seguindo a pessoa só porque ela é bonita. Perfeito. Ótimo. Ótima colocação, amigo. Foi breve. Porque pouco importa, né? O que a outra pessoa tá fazendo. Né? A menos que você esteja no OnlyFans. Aí você tem que procurar o seu público lá, né? Quando ela entrou no assunto do Ela que você tá segurou. entregando, ela já ia falar. Ela só tardou um pouquinho. Exatamente. Amiga, eu não vou. Eu vou guardar pra mim. Nem no OnlyFans Tá. você fica se sustentando só por ser bonitinho, né? Às vezes tem que fazer. Tem que fazer um negócio mais... Enfim. Janine. Do nada. Do nada, do Neida. Todo mundo. Dá pra separar pessoal e profissional nas redes?
Nossa. Não, na rede não. Falei agora há pouco sobre isso, mas eu acho que nas redes sociais não. Porque se tu vende só um produto, só as pessoas não vão se conectar contigo. E a rede social tá ali pra que a gente se conecte com elas. Então, se eu vendesse só... Se o meu perfil fosse somente de casa, projeto, ninguém ia consumir, ninguém ia comprar de mim. E eu noto que as pessoas me contratam muito mais por mim do que pelo meu trabalho em si. Claro que é uma união das duas coisas, mas eu acho que não. Eu acho que ter um perfil só profissional, onde tu não traga um pouco de personalidade, um pouco do que tu é de verdade, do teu dia a dia, os teus pensamentos, o que tu acredita, principalmente. Sim. As pessoas se conectam também com o que acreditam, né? Então, eu acho que sim. Não, né, na verdade. Que não é possível. Que sim, que não. Eu acho que é essa. Mas sabe que eu tenho fazer uma pergunta? Pode falar, amiga, daí eu faço. É que eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. E eu acredito que vocês também tenham. Porque todas nós aqui somos várias coisas. Por exemplo, eu, né, tenho a parte da alimentação, a advocacia, agora com cesto. E aí, a rede social, tu não consegue mostrar tudo. Bom, várias vezes vocês mesmos falaram, nossa, amiga, você também é isso. Mas é que você não consegue, você não tá tirando tempo pra fazer. Isso. Se você tu não tá dispor dedicando. do teu tempo, tu vai conseguir. Também acho, tu não tá dedicando pra isso. Não é a tua prioridade, entende? Porque eu falo que eu também não, como eu disse antes. Agora que eu tô movendo o meu Instagram pra que ele fique mais profissional também, não tanto pessoal. Mas é porque eu agora estou dedicando um tempo a isso. Deveria estar dedicando muito mais. Mas é agora. É de tu querer, sim. Eu acho que é prioridade. Sim. Eu acho que na profissão da Anine é extremamente importante, porque você pode contratar 7 arquitetos. Os 7 você não vai saber, e na tua também, na advocacia, é a mesma coisa. Você não vai saber o que a pessoa vai te entregar, porque... tu até pode ver um projeto que a pessoa fez, tu até pode ver uma peça que a pessoa criou. Só que tu não tem como saber. Tu vai contratar a pessoa, tu vai contratar exatamente. Tu vai contratar se ela te responde rápido, se ela é uma pessoa justa, se ela se comunica bem. Então, se é o estilo que tu gosta. Mas a Vitória, por exemplo, não tem problema nenhum não ter que misturar a rede social dela, pessoal, com a profissional. Porque com a gráfica, tu comunica de uma outra forma. Não precisa aparecer assim, exatamente, diferente. Não entendi. Tu acha que eu não preciso misturar? Eu acho que não precisa. Redes? Não. Tipo, eu acho que no teu Instagram não precisa. No meu caso, não precisaria. Porque no teu, sim. Sabe por que, Vi? Contigo para comprar da gráfica. Exatamente. A gráfica tem que entregar um produto, tem que vender, tem que ter preço, e é isso aí. É isso que eu tô falando. Nós somos várias coisas. A Vitória é psicóloga, e ela é muito boa psicóloga. Eu não sou psicóloga, amiga. É o quê? Eu sou formada em psicologia, mas eu não sou psicóloga. Ela é psicóloga das amigas, tá? Nossa. E Malemar. Amiga, os treinamentos que nós fizemos com você, eles reverberam até hoje, então são muito bons. Eu sempre. Mas é que ela não quer atuar como. Sim. Então ela não comunica isso, entendeu? Óbvio. Eu, por exemplo, eu quero comunicar arquitetura. É diferente. Então eu acho que nisso pesa. Amiga, você queria me fazer uma pergunta? Sim. Se você fizesse uma foto e você não ficou legal na foto, você postaria no teu Instagram pessoal, profissional junto? Agora depende, entendeu? Por exemplo, agora, se a foto não ficou boa, mas é uma coisa muito importante, é uma obra muito legal, é algo... Eu posto. Não, é uma foto tua, um registro do momento teu legal, pessoal. Agora eu posto. Mesmo que tu achou que tá tipo, feia, nossa, assim, agora fiquei com a cara redondona. Nossa, meu cabelo ficou todo coisado. Como dizem as minhas sobrinhas, de cabelado. Não tô nem aí, agora eu posto. Antigamente não, nossa, agora... Porque fica salvo, então o Instagram tá sendo bastante... Não quero estender o assunto, né? Mas só corrigindo algo que eu falei antes. Na verdade, eu falei que ninguém ia te comprar da tua gráfica se você, por causa, né, de se conectar contigo ou não. Mas ninguém ia comprar, é claro. Pensando bem, tem várias empresas que eu sigo, por exemplo, a CIMED. Eu compro o CarMed e eu lembro da Carla. Porque eu me conectei com ela em algum momento. Eu com o João. Mas sabe o que eu quero dizer, amiga? Que, por exemplo, a Vitória com a gráfica não precisa estar a Vitória. São segmentos, ela pode contratar uma Letícia da vida para ser a cara da empresa dela, que as pessoas vão se conectar com a Letícia, entende? Não precisa ser ela. É diferente dela na área dos treinamentos voltados à psicologia. Tem que ser ela, entende? Então é um pouco diferente nesse quesito. Uma vez eu ouvi um cara que estava fazendo uma propaganda de marketing e ele dizendo que você precisa aparecer na frente da sua empresa, né? Porque muitas vezes eles conectam contigo e não antes contigo do que com a tua empresa. E ele falou uma frase que me pegou bastante. Se o Luciano Wang tá tirando tempo para fazer videozinho, para fazer memezinho, por que você na tua empresa não tá? Isso mudou agora, né? Antigamente não era. Então agora que tá mudando um pouquinho, que as pessoas estão colocando a cara. Redes sociais. Então, mas eu acho que faz
Faz muito sentido. Concordo com a Mas, Leti. pra finalizar esse assunto da gráfica, já que vocês me trouxeram como exemplo, faz muita falta não ter um rosto. E o que tu tá esperando pra me Pra ser o contratar? rosto. Porque eu achei que era pra ser o rosto. Pra me contratar. Ah, tá, achei que era Se essa você outra tá sem pergunta. tempo pra fazer isso, eu também resolvo, achei. amiga, não eu tem fiz a problema. pergunta. Vou sim, amiga, vou te contratar. Então, tá bom. Também depois desse, né? É, fica até feio. Vamos Até para a eu vou próxima contar da pergunta Letícia. agora? Então a próxima pergunta vai pra Letícia depois dessa. Não, mas é porque eu acho que tem tudo a ver. Ser autêntica pode prejudicar a sua imagem? Com certeza. Autenticidade, é. Eu acho que pode. Pode prejudicar. Depende muito do que você trabalha. Porque, por exemplo... Vou dar um exemplo. A tua tá? Leti. Eu, nas minhas redes sociais, eu sou mais autêntica. Eu tenho o meu jeito de trabalhar. Mas agora, por exemplo, que eu tô trabalhando num jornal também, por mais que eu não faça parte da equipe jornalística, eu faço mais a parte de vídeos comerciais, eu tenho que estar de acordo com aquilo que eles querem. Então, a minha autenticidade, em muitos momentos, atrapalha. Porque eu tenho um jeito mais dinâmico, mais precisa ser extrovertido. contido. E aí, por exemplo, eu vou ir atender um cliente, vou falar um nicho totalmente aleatório, mas só para vocês entenderem, né? Vou atender, por exemplo, uma funerária que quer divulgar o caixão. Como é que eu vou falar da forma que eu falo no meu Instagram? Não tem como. Não tem como. Então, eu acho que sim, em muitos Realmente, momentos a sua marca é atrapalha. a Ou nossa você se alegria. adequa ou vai atrapalhar. E até pra entender o público que tu vai atrair, né? Exatamente. É uma Respondi. funerária, enfim. Eu fui Passou meio muito- longe Vocês no viram, meu né? exemplo. Ai, Passou gente, muita mas coisa depois na não, minha mas cabeça. vocês viram aquele videozinho da menininha falando assim, ai, meu pai tem uma funerária. Que Ficou muito bom, eu vou mandar pra vocês. Não vi. Ai. Vitória, então, acho que é a última, né? Não, falta a Cami responder. Ah, você já respondeu? Não? Não, É que a quando Cami Ah, não tá, começou. tá, É. tá. Então, Tá, Vitória, tudo bem. quem se expõe mais tem mais sucesso? Acho que trazendo o exemplo que a Bia trouxe de grandes nomes de pessoas que estão, né, se expondo, aparecendo mais, eu diria que sim. Acho que o jogo virou, né? Então, agora é importante você se expor, falar sobre o seu negócio, trazer autoridade para o seu negócio. E querendo ou não, as pessoas conhecem quem é a pessoa responsável, né? Tipo, é o dono da empresa, é a sucessão, é o gestor, enfim, né? De uma maneira mais pessoal, assim, no networking. Então, eu acho que é deixar dinheiro na mesa quando você também não utiliza disso, né? Sim. Nas tuas redes. E assim, é aquela história, né? Não é o melhor que é o mais famoso, né? Muito dificilmente. Então, às vezes o melhor tá lá sem gravar vídeo. Exatamente. Sim, Eu- respondidíssimo. Ó, Nota 10. Quem falta? a Cami. Camila. Falar demais é melhor do que não falar? Não. Porque eu acredito que se você tiver que comunicar algo, você tem que comunicar de forma assertiva. E não ficar indo e voltando e tentando achar um fundamento. Enchendo linguiça. Enchendo linguiça. Você foi assertiva agora. Fiquei me inspirando na Vitória. Ela é Falou, ficou assertiva. bonito. E não em mim e na Letícia. A gente já ouviu Mas é que- críticas não, aqui mas dentro é do que- sexto por falar bastante. É que vocês são espontâneas. Vocês não se perdem no que vocês estão falando. Não, a gente não pensa no que a gente vai falar muitas vezes. Exatamente, é diferente. Quem sabe faz ao vivo. Isso aí. Boa. Para encerrar o episódio de hoje, fica o nosso combinado. A gente fala sobre tudo. E hoje a gente falou sobre comunicação, mas no fundo a gente falou sobre coragem. Coragem de aparecer, coragem de não ser perfeita, coragem de ser quem a gente é, mesmo com medo. Porque no final não é sobre falar bonito, é sobre ser verdadeiro. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui e também ao nosso parceiro super especial, Óticas Diniz. E se esse episódio fez sentido pra você, segue a gente nas redes sociais, no Spotify, no YouTube. E até o próximo episódio. Tchau.